qual é a diferença para a bendita revisão de literatura, para a bendita revisão sistemática que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso sonho de publicação científica, que é publicar uma revisão sistemática. Revisão integrativa, não obrigatoriamente, ela vai ter as mesmas características técnicas da revisão sistemática. Até porque, salvo vocês não conheçam e não entendam, as revisões sistemáticas, elas foram criadas, foram desenvolvidas para virem sempre atreladas às meta-análises. Por que que sempre se coloca a revisão sistemática no ápice da pirâmide de evidência científica? Porque, pessoal, nós temos que entender que a revisão sistemática, ela veio para sintetizar todos os achados de pesquisas clínicas que aconteceram ao redor do mundo. Imaginem quando foi implantado a utilização da dipirona. Só um segundo. Tiveram ensaios clínicos de utilização de dipirona asiático, no europeu, no americano, no africano, no ameríndio, no miscigenado. Nós temos um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos que nós avaliamos recentemente, nós não, o grupo de pesquisa clínica, a obtenção de um medicamento genérico da losartana e do AS. Todo medicamento genérico ele tem que ser reavaliado naquela respectiva população. E esse conceito de reavaliação de dados, de unificação e sintetização de dados em pesquisa clínica, veio com as revisões sistemáticas e meta-análise. O problema é que todo mundo está querendo fazer revisão sistemática e está fazendo de qualquer coisa, que está errado. Está errado. A revisão sistemática ela tem um objetivo de sistematizar tecnicamente conceitos que são amplamente observados em distintas regiões do globo, em distintas populações, chegando a um senso comum, obviamente respondendo uma pergunta. Howard, então quer me dizer que a revisão sistemática também é específica do objeto do estudo? Sim, ela vai ser específica do objeto de estudo. Ela vai ter coleta e análise dos resultados experimentais? Sim, eu posso fazer até mesmo novas análises, como a meta-análise permite nós reanalisarmos dados de outros pesquisadores. Só que ela tem, devido os rigorosos critérios de busca especificados e reprodutíveis a níveis de obtenções de riscos de viés, e também, claro, o estabelecimento de uma boa e excelente qualidade metodológica do estudo, ela vai ter um nível elevado de evidência científica. É o ápice. Aqui nós queremos sintetizar diversos conhecimentos em uma única evidência científica chamada revisão sistemática. Por que que eu não recomendo que vocês que estão iniciando agora iniciem por revisões integrativas e sistemáticas? Porque vocês precisam de muitas pessoas, muitos olhares para responder uma pergunta. A resposta de uma pergunta por um único pesquisador, ela pode ser invalidada. Você precisa de opiniões, você precisa de evidência e você precisa de um mecanismo. Por isso que eu não recomendo, de fato, que vocês comecem pela revisão sistemática. Até porque falar de forma de revisão sistemática é falar que, primeiro, não é um artigo que você simplesmente inicia a sua escrita, você tem que ter um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele deve ser autenticado como evidência científica necessária por uma instituição internacional, que aqui nós falamos do Próspero, da OSJ, da OJF, perdão, que são as duas principais. E também ele deve seguir um guideline internacional chamado Prisma Guideline. Nós temos dois grandes artigos de revisão sistemática, no caso, três revisões sistemáticas, que é a do Sting, que é a de score de risco poligênico, e agora, recentemente, de marcadores genéticos na doença de Parkinson. Eu vou mostrar brevemente um exemplo de artigo, mas antes disso eu quero mostrar para vocês o exemplo só um instante, um exemplo para vocês de como acontece o registro de uma revisão integrativa, perdão, de uma revisão sistemática na base de dados do Próspero, tá? Caso vocês não conheçam, a base de dados do Próspero é uma base de dados internacional, ela é fomentada pela Universidade de York, na União Europeia. Howard, quanto é que paga para nós registrarmos um projeto de pesquisa no Próspero? Nada, não paga nada, tá? Você só tem que seguir os seus devidos critérios. Como eu devo proceder
para escrever uma revisão sistemática e registrá-la? Primeiro, projetá-la com uma equipe. Tem revisões sistemáticas que demandam até mesmo, nós temos um bibliotecário para estabelecimento dos algoritmos de buscas, tá? Então, de fato, é uma temática bem difícil. Eu vou fazer aqui o meu login para vocês entenderem, tá? Você faz um cadastro gratuito e você acessa a base de dados do Próspero para registrar um novo sistema. Esse novo sistema vocês podem registrar aqui, ó, registre sua revisão agora. O que eu vou mostrar para vocês brevemente são as revisões que eu já tenho registrada e aquelas, claro, que eu já publiquei. Nós temos essa revisão sistemática ainda para começar, que é uma revisão sistemática com demência. Convido aqui o Rafael, se quiser liderar essa revisão. Essa revisão ainda não iniciamos, mas já está registrada desde 2023. Nós publicamos já essa revisão, que foi com Parkinson, também já publicamos e ela foi registrada. E publicamos também essa de sirtuínas, que também já foi publicada. Howard, o que é registrar? Por que que eu preciso registrar uma revisão sistemática e uma meta-análise no Próspero, Howard? Porque ela vai ser única. Eu não posso permitir com que outros pesquisadores também revisem a literatura sobre aquele determinado tema, porque ela tem um objetivo, consolidar um achado. Se eu consolidar vários achados, vai significar que nós estamos fazendo novas pesquisas. E a grande ideia é torná-la única na ciência. E para isso nós temos, de fato, a identidade. Está aqui a identidade deles, ó. No mundo, para este protocolo de pesquisa, ninguém vai poder fazer um estudo igual ao meu. Howard, em que momento eu vou poder fazer um novo estudo sobre novas variantes de Parkinson? Se eu fizer um novo protocolo daqui a 10 anos, por exemplo, e revisar o que aconteceu nesses últimos 10 anos, sem repetir achados que já foram consignados, já foram consultados nesse tipo de estudo. Ou seja, a revisão sistemática, ela bloqueia quaisquer outras revisões, por isso que tem que ser registrado. Howard, então quer dizer que se eu ver uma revisão sistemática que não tem registro, ela não é revisão sistemática? Exatamente. Ela é a revisão integrativa. Se não tiver registro, não é revisão sistemática. É uma revisão integrativa que se utilizou do método sistemático, mas revisão sistemática não é. Outra obrigação das revisões sistemáticas, Prisma Checklist. Eu tenho que obrigatoriamente utilizar o checklist do Prisma. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem como revisão sistemática não é brincadeira. Revisão sistemática, ela tem aproximadamente 27 itens, sem contar as suas subdivisões. Que subdivisões são essas? 20A, 20B, 20C, 20D. Howard, você está querendo me dizer que para eu escrever uma revisão sistemática, eu tenho que cumprir todas essas regras e, obrigatoriamente, ao submeter um artigo, eu tenho que mandar esse documento para a revista científica? Tem. E olha um dos pontos cruciais para isso: risco de viés. Você tem protocolos, plataformas, software só de avaliação de risco de viés de artigo. É quase uma faculdade fazer isso, tá, pessoal? Depois eu vou mandar um exemplo de livro para vocês, que vocês podem se utilizar de guia caso queiram imergir nesse mundo. Mas eu acho que a ciência é muito mais ampla do que isso. Então, se viu uma revisão sistemática que não segue o Prisma Guideline, que não está registrado no Próspero ou no OJF, não é revisão sistemática, é revisão integrativa. Um exemplo de revisão sistemática, Howard, que nós podemos verificar na tua publicação, eu trago aqui uma revisão sistemática que nós publicamos na Current Oncology, está carregando, pronto, uma revisão sistemática para mostrar para vocês a obrigatoriedade. Howard, cadê o registro da tua revisão sistemática? Está aqui, ó. Esta revisão sistemática foi submetida e registrada na base de dados da OSF. Howard, você tem revisões sistemáticas registradas na Próspero? Tenho. A do Sting e a do Parkinson, tá? Aqui é uma outra plataforma e você tem que ter o código de acesso para que os pesquisadores venham, de fato, investigar se, de fato, você fez o registro. Percebam que a metodologia de uma revisão sistemática, ela, de fato, tem que ser muito organizada, muito mais crítica. Mas semelhante à revisão integrativa, ó, também tem a pergunta bem definidora do seu objeto de estudo. Hoje vamos ter mais o que como resultado? O fluxograma Prisma, vamos ter a síntese dos resultados
com desfecho de principais achados, mas de fato você está sintetizando uma nova resposta. Bacana?